Direito previdenciário. Direito previdenciário. O que é o direito previdenciário? O direito previdenciário é um ramo do direito público que trata da seguridade social que está pautada na necessidade social. A seguridade é destinada a prover os meios mínimos vitais, isto é, o necessário à sobrevivência da pessoa humana com dignidade. A Seguridade Social é uma rede de proteção que visa proteger as pessoas de certas contingências através de ações de previdência social. O poder público estabelece as normas, requisitos e valores para tanto. O objeto do direito previdenciário é disciplinar a Seguridade Social que se desdobra em assistência social, previdência social e direito à saúde. Ela regra a relação jurídica de benefício e de custeio previdenciário, além de regrar a relação jurídica da previdência complementar. O direito previdenciário é regido pelos artigos 194 a 204 da Constituição Federal de 1988. Além disso, deve-se ater às disposições das leis específicas 8.212/91, que trata dos benefícios, e da Lei 8.213/91, que trata do custeio. O Decreto 3048 de 98, por sua vez, formaliza o que está disposto nas referidas leis. Vamos agora adentrar a Seguridade Social. Vamos ao conceito. O que é Seguridade Social? A Seguridade Social está situada no título 8 da Ordem Social da Constituição Federal de 1988. Direito social é um dos instrumentos de preservação da dignidade humana e da redução das desigualdades sociais e regionais. Neste ponto aí, você pode observar que visa a nossa Constituição, visa essas medidas a melhorar a qualidade de vida tanto das regiões mais ricas quanto das regiões que estão menos favorecidas economicamente falando no nosso Brasil. Os direitos sociais relacionados no artigo 6º da Constituição são os seguintes: a educação, a saúde, o trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Quando você verifica a previdência social, logo após vem proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. É muito importante essas medidas que são tratadas na Constituição. Ele coloca dentro do texto constitucional essa proteção à pessoa da mulher e da infância, porque em nosso país anteriormente havia uma morbidade muito grande, ou seja, a mortalidade muito grande de mulheres parturientes e também das crianças na primeira infância. Logo também você verifica aí a questão da assistência aos desamparados, das parcelas da nossa população que ficava ao relento. Daí se criou o LOAS, esse benefício às pessoas que têm problemas de saúde que são impeditivos para que elas possam suprir o seu próprio sustento, e das pessoas em idade avançada que não têm nenhum tipo de amparo. Esses direitos são disciplinados na forma da Constituição. A ordem social tem como base o primado do trabalho e seus objetivos são o bem-estar e a justiça social. Quando você fala no primado do trabalho, ele valoriza aí o que é o trabalho que é desenvolvido pela pessoa, não importando aí que trabalho é esse. O trabalho ele é valorizado, o trabalho humano, seja ele intelectual ou não, ele é valorizado. Ele tem como primado o trabalho e os objetivos são o bem-estar. O trabalho ele tem que gerar para a pessoa bem-estar,
bem-estar psíquico, bem-estar físico, um bem-estar social. O artigo 6º da nossa Constituição enumera os direitos sociais que são disciplinados pela ordem social. Destina-se à redução das desigualdades sociais e regionais, como nós já havíamos falado. Dentre eles está a Seguridade Social, composta pelo direito à saúde, pela assistência social, pela previdência social, cada qual com disciplina constitucional e infraconstitucional específica, conforme regula o artigo 194 da nossa Constituição. O conceito de Seguridade Social é conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência social e à assistência social. Então você verifica que dentro do que nós falamos que é o direito previdenciário, ele tem como escopo principal o cuidado da população. Então você vai aí verificar que, por exemplo, na parte da assistência social, não há necessidade de haver contribuição, não há uma contrapartida da contribuição. Isso visa o quê? A distribuição equitativa, ou seja, uma distribuição mais igual de toda a renda e de toda a riqueza que é gerada no país. Visa o quê? Levar uma condição de dignidade humana àquelas pessoas que estão completamente ao desamparo. A questão da saúde, como ela é uma questão dentro do nosso país, ela é universal pelo SUS, ele visa tão somente a atender a todas as demandas de saúde no nosso país. Bem sabemos que não é o paraíso, sabemos todos nós que a questão no nosso país de saúde ela é muito complicada, mesmo porque você sabe que existem os grupos de interesse que transformam a saúde como uma mercadoria de lucro, tirando essa coisa que é a dignidade humana. Aí você tem esses grandes planos de saúde, essas seguradoras de saúde, que trata a dor humana como se fosse uma bolsa de valores. Então isso é o que está prejudicando o nosso sistema de saúde. Devido a essa questão de corrupção, como nós falamos lá na nossa aula de ética, que tratamos do jeitinho brasileiro, essa institucionalização da corrupção arraigada desde o dia que o português chegou aqui das caravelas no ano de 1500, e você tem um desprezo pelo que é o texto constitucional. Então você veja que pouco a pouco o governo ele procura esvaziar o setor de saúde, ele procura de todas as formas aliviar o Estado e repassando isso para o poder privado, ou seja, as pessoas começam a viver numa situação calamitosa. Vou dar um exemplo aqui que vai ajudar você a compreender como é ruim o setor de saúde quando ele não está na mão do governo, não está na mão do Estado. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem SUS. Agora, nessa crise do Covid-19, os grandes prejudicados por esta grande pandemia nos Estados Unidos não é a população anglo-saxônica, não é a população branca. Os grandes prejudicados são os negros e os latinos. Por quê? Eles não têm dinheiro para pagar plano de saúde. Não estão morrendo as moscas, porque se forem internados, as famílias terão dívidas monstruosas com os planos de saúde. Então veja bem como é necessário que o Estado ele abarque a questão da saúde. Eu entendo, isso é um entendimento meu, que a saúde não é dever do Estado, é obrigação do Estado. O Estado ele teria obrigatoriedade de tutelar, de governar, de manter a saúde sob total controle do Estado. Não só a saúde, tanto a saúde curativa quanto a preventiva.
e toda a parte de produção de remédio, toda ela na mão do Estado, para que só assim todas as populações pudessem ter acesso à saúde. Em onde não teria o hospital do Estado, ele teria que estar tão bem equipado que poderia vir qualquer governador, qualquer personalidade, qualquer milionário ser atendido no hospital público. Porque dinheiro para isso o Estado brasileiro tem. Veja o quanto o nosso Estado, o Estado que eu digo Estado Federal, a União, ela entrega na mão dos banqueiros bilhões de reais diariamente para que pague o famigerado juro da dívida. Então, se nós temos dinheiro para pagar um famigerado juro para banqueiro, nós também temos dinheiro para investir em saúde. Então, esse Estado neoliberal que está se colocando neste momento no país, ele é extremamente prejudicial à proposta da nossa Constituição no que tange à saúde, no que tange à previdência, à assistência social, porque são direitos dos trabalhadores que foram solapados. Então, essa é a aula de direito previdenciário que eu quero que vocês entendam, para que nós possamos ir avançando mais e mais e mais. Para que você possa compreender, as pessoas observam, por exemplo, faz parte desse guarda-chuva protetor, o Bolsa Família, o LOAS e outros programas de assistência social. É bom também que nós venhamos entender o que o Estado ele dispensa às populações pobres. Ele não está fazendo favor. Ele não é nenhum governo, ele não é porque o governo é bom, é obrigação, não é dever do governo. Porque cada homem, cada mulher que pertence a uma sociedade, seja no Brasil ou fora dele, ele é gerador de dinheiro, porque quem gera o dinheiro é o ser humano. Então, quem é a maior riqueza de um país? A maior riqueza do país é seu povo. É ele que é o gerador da riqueza. Tanto é assim que você está verificando nessa crise agora da pandemia mundial, que devido à reclusão em massa das populações, a riqueza está retroagindo, ou seja, quem gera a riqueza é o povo. E gera a riqueza e não participa da riqueza. Então nós temos que mudar esse quadro e fazer valer aquilo que está escrito na Constituição. Não é o valor econômico, é o valor do trabalho, não é o valor do ouro em si ou de qualquer outra commodity, é o valor do trabalho, é o trabalho que tem que ser valorizado, para trazer isso, o benefício, a justiça social, aquilo que é necessário ao povo. Então, a nossa Constituição, enquanto texto escrito, ela abarca tudo isto que eu estou falando. Agora, você observa que há uma tendência de quem? Do grande capital, daqueles que detêm o poder financeiro, o poder econômico, de não fazer valer este critério. E eu até entendo também que quando no texto constitucional se coloca que é dever do Estado a saúde e também coloca junto com a sociedade, ele faz de uma forma para que há espaço aí, o legislador, para que surjam os famigerados planos de saúde e para que o Estado se desobrigue de investir na saúde e de fazer com que a saúde de verdade seja um atendimento ao povo. Então, meus alunos, eu quero que você pense e considere muito bem sobre a aula de direito previdenciário e observe todas as agressões, todas as atitudes que o poder público, infelizmente neste momento, tem tomado contra este texto constitucional, que tão bom, foi tão bem elaborado, e ele está sofrendo agressões que, ao final, quem é o grande prejudicado somos nós, os cidadãos, a população brasileira. Tá bom, meus queridos? Fiquei muito feliz de estar mais uma vez com vocês. Gostaria de estar ao vivo com vocês, porque eu prezo muito vocês. Vocês são alunos. Vocês, para mim, tenho toda a consideração por vocês. Tá bom, meus queridos?